histórias no bom sentido que diferentes sistemas de terapia trazem para a gente, porque a constelação é mais um deles, a hipnoterapia é mais uma forma de trabalho, e daqui a pouco a gente vai comentar qual será a melhor, qual será a pior, será que existe isso? Pessoal, vocês estão começando a acompanhar hipnose, constelação familiar, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois temas. A Priscila já começou comentando um pouco sobre o que diz a constelação familiar em relação a vários dos problemas que nós temos. Vocês me conhecem, sabem como é, talvez, aqui a forma como eu abordo vários pontos dentro da Cortex Academy. E muitos dos pontos que a Priscila for trazendo, eu vou trazendo também uma interpretação de como a ciência conhece aquilo que está por trás de várias dessas, vamos dizer, histórias no bom sentido que diferentes sistemas de terapia trazem para a gente, porque a constelação é mais um deles, a hipnoterapia é mais uma forma de trabalho, e daqui a pouco a gente vai comentar qual será a melhor, qual será a pior, será que existe isso? Então, nós temos diferentes explicações para a forma como a hipnoterapia atua, como a constelação atua, como a própria psicologia cognitivo-comportamental ou qualquer outras das várias linhas da psicologia trazem explicações. Talvez vocês estejam vendo algumas explicações diferentes que a Priscila está trazendo, o que é super comum. Se você for pegar várias áreas da própria psicologia, elas mesmas trazem explicações diferentes, né, para uma forma de explicação da existência do problema e do que pode ser feito para intervir sobre ele. E enquanto a Priscila vai falando para a gente, vamos misturar hipnose e hipnoterapia. Legal. Mas já de cara, de novo, a Priscila é hipnoterapeuta também. E, Priscila, o que você acha dessa junção das duas possibilidades? Daquilo que você conhece sobre a aplicação dentro da constelação e da hipnose como sendo, quem sabe, um meio de criar um ambiente favorável para você utilizar, além das técnicas convencionais, mais tudo que você conhece da constelação. Ô Bruno, eu vou falar sobre as experiências que eu tive, tá? Então, assim, a hipnose, gente, ela é sensacional. Por quê? A gente não tem noção do que o nosso cérebro é capaz, né? Então, assim, porém, quando nós estamos muito nessa parte mental, né? Do tipo, o que eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar? Quais são as dificuldades, os desafios que estão por vir? Então, às vezes nós criamos muitas resistências mentais sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que não é. Ou até mesmo sobre crenças que nós ouvimos durante toda a nossa vida e que elas estão completamente inconscientes. Mas nós continuamos trabalhando nesse piloto automático, vivendo a nossa vida no piloto automático, sem a gente perceber, não é, Bruno? Exatamente. Isso é com Nosso cérebro é relação... ótimo para fazer isso. Oi? Nosso cérebro é ótimo para fazer isso, aprender e funcionar no automático. Exatamente. E ali, o que eu percebi, né? Que antes de eu atender com a hipnoterapia, eu percebia que antes as pessoas também tinham uma certa resistência para com a constelação familiar, né? Porque como a gente trabalha dentro... rapidinho, pessoal, as dúvidas vão colocando na caixinha aqui, porque às vezes vocês vão comentando, vai subindo, vai sumindo, então coloca as dúvidas na caixinha que depois a gente vai abrir elas para responder, tá? Manda ver, Pri. Então, aí, o que eu percebi, né? Que a constelação familiar ainda existe, sim, as resistências das pessoas para com esse método, assim como existe também para a hipnoterapia, né? Porém, eu percebi o seguinte, que as pessoas, quando elas entram dentro de um campo, né? Elas já vêm até nós com uma certa demanda do tipo, olha, Pri, por exemplo, olha, eu estou com depressão. Né? Então, essa pessoa, ela acredita que ela está carregando essa depressão por apenas questões que aconteceu com a vida dela. Dentro da hipnoterapia, quando coloca a pessoa em estado de hipnose, ela acessa aquele ponto, porém, quando conseguimos colocar esse movimento da constelação familiar dentro da hipnose, nós conseguimos fazer um movimento interno, onde a pessoa ela não melhora somente a si mesma, mas ela melhora até mesmo dentro do ambiente, sabe? Então, assim, a pessoa, ela consegue se potencializar, né? As duas ferramentas juntas, elas se potencializam para a pessoa em si. Porque ela faz um movimento tanto por ela, quanto pelo clã herdado, ou pela família, no caso. Por todas as gerações dela, né? Isso que é bacana. Como é que vocês podem acabar vendo isso, para quem não conhece sobre hipnose, também quem está começando a ver sobre constelação? De novo, a hipnose ela não resolve nada. A hipnose sozinha não faz nada. A hipnose é uma forma de você, vamos dizer, sem usar aquele termo subconsciente, porque todo mundo fala disso o tempo inteiro,
e não é dessa forma que nós abordamos aqui na Córtex, aqui a gente usa toda aquela pegada científica, mas a hipnose seria uma forma de fazer com que o seu cérebro processe informações de um jeito diferente, e ao processar essas informações de um jeito diferente, você pode utilizar esse potencial para poder inserir neste momento, nesse, entre aspas, estado gerado, qualquer tipo de abordagem psicológica que possa ser potencializado por aquele momento. Tem um cara de Stanford que ele gosta de falar que a hipnose ela traz duas coisas que são fundamentais no processo de aprendizado, que é o que nós precisamos passar por num momento de qualquer tipo de terapia, seja as tradicionais da psicologia, seja os novos aprendizados que você vai tirar de uma constelação, no momento que você está constelando, seja a própria hipnoterapia, você vai ter que aprender coisas diferentes. E a hipnose, naquele momento, está trazendo 2 pontos, segundo o cara de Stanford, que é, primeiro, um que é fundamental para o processo de aprendizado, que é o estado de tranquilidade, de relaxamento. Já que quando você está num estado, vamos dizer, de tensão, de estresse, não é a prioridade do seu cérebro adquirir, armazenar, manter informações. Quando você está passando, por exemplo, por uma resposta de luta e fuga, seja estresse, ansiedade, qualquer outro tipo de ameaça ou perigo, não é o melhor momento para você aprender. Seu corpo, sua mente funciona naquele momento para que você possa fugir daquilo que possa estar te ameaçando. Outro ponto que a hipnose traz para você, além desse estado de relaxamento e tranquilidade que pode ser induzido, é foco e concentração, que também é outro fator fundamental para você aprender. Então, quando você junta a tranquilidade induzida pela hipnose, mais o foco e a atenção também induzidos pela hipnose, você tem, por causa dela, um estado potencializado de aprender. Seja através das técnicas que nós vamos utilizar na hipnoterapia, seja através da abordagem que a Priscila vai utilizar num processo de constelação. Então, para você, de qualquer área que envolva algum tipo de aprendizado, você pode utilizar a hipnose e princípios derivados da neurociência para potencializar aquilo que você já faz, como a Priscila está tendo agora de resultados com a soma dessas duas abordagens, hipnoterapia, hipnose e a constelação, não é, Pri? Exatamente. E uma coisa que você falou, Bruno, que é muito interessante, que a gente pode até colocar aqui no meio, é o seguinte. Sobre esse piloto automático nosso, ou sobre essa resposta que nós temos diante de algum conflito, que às vezes a gente quer fugir, a gente quer correr. E o que é interessante é que a gente às vezes esquece de levar em consideração essa outra questão. Aí nós podemos entrar com a constelação familiar. Por quê? Nós estamos olhando para o indivíduo em si, né? Então, vamos supor que essa pessoa, ela fala assim, aquelas histórias, né? Gente, eu quero ter dinheiro, eu vou reprogramar minha mente, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Beleza. Ela pode até conseguir, aí depois, às vezes, ela acaba voltando se ela não mantém uma constância. Mas o porquê que essa pessoa acaba voltando? Né? Porque, assim, quando nós aprendemos, nós conseguimos seguir adiante, nós conseguimos continuar, dar continuidade, porque isso faz parte da nossa própria evolução. Esse não conseguir, né, achar que está retrocedendo, o que acontece? É onde nós observamos essa lealdade ao clã familiar. Como que essa pessoa, como indivíduo, observando todo o sistema familiar dela, que passou, às vezes, por dificuldades financeiras, como que esse indivíduo vai se sentir se tiver muito dinheiro amanhã ou depois? Olhando para todas aquelas pessoas que sofreram durante toda a vida dela, né? Como que essa pessoa vai conseguir seguir adiante, se superar de questões que todos da família dela sofreram demais? Então, vem essa questão da lealdade que nós temos com o nosso clã familiar, né? Não somente a nossa lealdade, mas também a honra que nós seguimos por honra aqueles que são maiores do que nós. Pode ser os nossos pais, pode ser os nossos avós. Aí nós já vamos olhar para um lugar muito mais amplo dentro do campo sistêmico. Legal essa explicação que a Priscila traz, de toda essa influência da família, do que a constelação coloca como clã familiar. É super interessante quando você pega, por exemplo, o que nós sabemos em relação à forma do nosso comportamento sendo influenciado pelos nossos aprendizados. E os aprendizados, eles podem ser transmitidos de uma geração para outra. A epigenética fala bastante sobre isso. Inclusive, na nossa próxima turma, no dia 27, aqui na Córtex, nós vamos ter a presença de uma geneticista para falar sobre como alguns problemas que nós temos, por exemplo, depressão, ansiedade, possuem dentro deles componentes genéticos derivados de outras... dos nossos antepassados aí, né? Dos nossos Ai, que tudo! Já quero assistir. Por causa da transmissão aí dos genes, através do que explica a epigenética.
Então, uma geneticista Exato. vai falar para a gente aqui na Cortex, na próxima turma, que vai ser agora dia 27. Quem quiser, o telefone está aqui, entre em contato, saiba mais sobre isso. Fantástico. Nossa, e Então, a epigenética, ela super conversa também com a constelação, sabe? Porque a gente fala, né, de gerações. Então, muitas questões que nós passamos hoje, tanto na nossa vida como indivíduo único, nós também passamos num coletivo. Nós trazemos também essa repetição. Não somente como indivíduos, mas quando eu falo do coletivo, eu estou falando também sobre nações, sobre povos. Tudo isso está influenciando nas nossas atitudes de hoje. É muito perfeito. legal. Nós temos aí 7% do nosso genoma sendo responsável pelo armazenamento de informações relacionadas à criação e formação das nossas sinapses. Então, quando a gente tem aí toda essa informação genética sendo responsável pela criação, armazenamento de dados que serão relativos não só ao armazenamento de algum tipo de informação específica, mas também como consequência de comportamentos, pensamentos, emoções, sentimentos criados que vão influenciar nas nossas escolhas e decisões. Então, percebe que existe muito mais do que o que geralmente é falado sobre, de forma bastante simplista, mas um complexo emaranhado de informações que influenciam na forma como você pensa, sente e reage. E como a Priscila estava falando sobre o clã familiar, os aprendizados derivados, eles existem dentro de nós. E você não precisa ter passado por aquilo, isso pode ter sido herdado ou isso pode ter sido simplesmente observado. Existe o tal do aprendizado vicariante, que ele fala sobre o aprendizado através de modelos. Então, você não precisa passar pelo perrengue. Se você vê alguém passando por aquilo, você aprende. E uma vez que você aprenda, o sentido dado àquela experiência vai trazer derivados comportamentais em relação a Completamente sentimentos, novo. decisões. Tudo isso está ligado. Exatamente. E é isso mesmo. E muitas vezes, pessoal, qual é a dificuldade, né? Que nós observamos um certo conflito, a gente quer correr, a gente fala, ai, não, deixa isso daí para depois, põe embaixo do pano, depois eu olho. E então, nesse ponto, a gente vai crescendo uma pressão dentro de nós, né? Que de repente vai vir um gatilho como se fosse uma depressão, como se fosse uma síndrome do pânico, como se fosse uma fobia, como se fosse uma ansiedade, não sei. Né? Cada pessoa vai ter uma resposta diante disso. Mas isso, gente, que as pessoas sentem hoje é apenas a pontinha do iceberg. Existe toda uma história, né? Não somente sua, mas também, assim, com a visão da constelação, existe também de toda a sua ancestralidade. Porque a gente fala dessa consciência arcaica, né? A consciência arcaica da onde nós herdamos tudo da nossa família. Sim, então percebam aí como usando historinhas diferentes, muito do que hoje é aplicado e trabalhado em diferentes áreas do conhecimento, vamos dizer, sobre abordagens em relação à saúde emocional, acabam conversando mesmo que não usando as mesmas palavras. A gente pega muito de todo o embasamento científico de diferentes processos de mudança aqui na Cortex. E ainda assim você percebe que mesmo quando a gente pega toda a ciência da coisa e diferentes áreas que trabalham com saúde emocional, elas muitas vezes se entrelaçam ali, mesmo que com histórias diferentes, tendo aí um amparo, mesmo que com palavras ditas de outra forma. E tem algumas perguntinhas aqui, vamos ver o que tem. Pode mandar. Olha aqui, como seria usada a constelação sistêmica e a hipnose em uma sessão? Vou deixar a Pri falar e depois eu falo um pouquinho. Pri, manda ver, como seria usada a constelação sistêmica e a hipnose em uma sessão? Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre a maneira que eu aplico, tá? Eu fico sempre assim, percebendo como que está o campo, o movimento do campo da própria pessoa. A pessoa entra em estado de auto-hipnose, ali ela já está aberta praticamente para receber algo novo. E dentro por exemplo, se a pessoa me fala alguma questão, eu já consigo compreender se ela está com dificuldade com relação ao pai ou à mãe. Qual é a diferença? Eu não fico vasculhando a vida dela. Do tipo, o que aconteceu? Porque assim, o que a gente fala é que dentro de um problema, ele desencadeia várias outras questões, né? Como se fosse uma raiz. Então, dentro da constelação, eu vou direto no ponto. Quando a pessoa já está em estado de auto-hipnose, vamos supor que eu já percebi dentro do movimento da pessoa que ela tem uma dificuldade com o pai. Então, eu já vou direto ali, sem a pessoa precisar falar, foi meu pai que fez isso comigo, porque eu já fiz atendimento de mulheres que sofreram abuso, enfim, essas coisas. Então, eu já vou direto, sem a pessoa precisar ficar falando sobre o que é, né? E ali a gente consegue trazer essa ressignificação.
trazendo também com as palavras curativas, né? Com as frases que curam. As frases que curam são frases que liberam a gente de questões que estamos passando. Às vezes algo que a gente não falou, uma ação que nós não tivemos. Então, eu consigo trabalhar isso dentro da hipnose, com a constelação. É assim que eu aplico. Perfeito. Ah, e você até me lembrou de algo que eu ouvi um dia desses, que eu vou ter que falar para vocês entenderem essa história. Qual é a mais eficaz? E a constelação, a hipnose? E eu ouvi, Priscila, alguém falando num lugar aí que falando da constelação, como a constelação pode ser, sim, trabalhada ao mesmo tempo da hipnose, como uma pode potencializar a outra. Muito. Mas essa pessoa falou também que a hipnose era melhor, porque ela podia chegar na causa e voltar no evento específico que gerou o problema. Pelo amor de Deus, pessoal. Se vocês ouviram alguém falando isso, deleta, esquece. Segue a Córtex, segue a gente para aprender outra coisa. Não, a hipnose não é a melhor de todas, até porque, como eu falei para vocês, a hipnose em si não resolve nada. Ela é um estímulo para fazer com que uma abordagem seguinte tenha um potencial melhor. Então, a hipnose não acessa mente especial nenhuma, porque não existe mente subconsciente para ser acessada. Então, tem gente que vai achar esquisito, mas, como eu falei, segue a gente, vocês vão ver uma outra forma de entender. Então, não, a hipnose não é melhor do que a constelação não é melhor do que a hipnose. São diferentes abordagens que podem ser combinadas, e quando o profissional como a Priscila sabe como trabalhar com as duas, você tem um potencial muito maior de resultado. Sim. Porque, de novo, a hipnose não vai acessar nada específico, não vai te dar acesso à mente que guarda todos os seus problemas, não vai te permitir acessar nenhum tipo de memória específica, como se ela fosse a única e real causa de todos os seus problemas. Isso é tudo historinha que ainda é contada por aí, mas que a gente tem todo o cuidado de passar um embasamento diferente aqui na Córtex. Exato. Então, uma agrega a outra, sabe? As duas Exato. Juntas, gente, tem tudo para potencializar. É igual quando a gente fala que uma pessoa vai procurar a pessoa está com alguma certa dificuldade emocional ou está com alguma dificuldade psíquica, enfim, que seja fobia, e essa pessoa fala, eu vou procurar somente um terapeuta, sendo que se ela tiver um psiquiatra, um psicólogo e um terapeuta, gente, o negócio só fortalece, né? E consegue potencializar ainda mais os resultados do próprio cliente, né? Exato. O Léo e não é diferente com os métodos. Isso mesmo, a Rosângela colocou, as duas são importantes, exato. A hipnose, na minha opinião, ela vai ser importante para tudo, porque ela, de novo, vai te dar um momento e uma opção de trabalhar não só com os conceitos derivados da neurociência, como a gente passa aqui, mas ela vai poder ser utilizada da forma como você naturalmente já trabalha, aí, que seja com qual abordagem você esteja acostumado, para juntar, de fato, as duas e potencializar o que você faz, e não para fazer com que uma substitua a outra. Exato. Cercar um problema por várias facetas que só levam a uma melhora para o cliente. Exato. A gente quer essa melhora, a gente quer combinar esses conhecimentos. Mais uma aqui, Pri. Outra pergunta. Pode mandar. Constelação familiar faz parte da astrologia? Responde aí, Pri, rapidão. Não, gente, ela só recebeu esse nome porque Hellinger fez uma comparação entre as estrelas, né, que cada uma tem a sua devida função, e nós também temos a nossa devida função dentro da nossa família. Vamos supor, pessoal, presta atenção nisso que eu vou te falar. Vamos para o sistema planetário, tá? Sistema solar. Aqui está o planeta Terra e aqui está o Sol. Se o Sol sair desse lugar e ele for lá para Plutão, o que vai acontecer com o planeta Terra? Desastre, não vai mais ter vida, vai virar aquela escuridão, enfim, né? Vai virar o caos, não é mesmo? Isso não só para o planeta Terra, mas vai imaginar para todo o sistema solar. Agora você imagina nós posicionados dentro da nossa família e nós tomamos o lugar de outra pessoa, inconscientemente. Nós vamos gerar o quê? Conflitos, separações, às vezes tragédias dentro da família. Um exemplo, algo que é muito comum acontecer, de às vezes um filho, vamos supor aqui, um filho pega, olha, escuta a mãe falando mal do pai, né? E a mãe fala para o filho assim, nossa filho, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, melhor homem do mundo. Esse filho inconscientemente, ele assume o lugar do pai, e aí ele passa a não conseguir ter um relacionamento amoroso com uma outra mulher, ele se auto-sabota a todo momento, e ele não sabe o porquê que ele não consegue seguir adiante na vida dele. Inconscientemente, lá dentro, quando vamos olhar o sistema familiar, ele se posicionou no lugar do pai.
ele não vai para a vida, porque tirou o pai do lugar dele, e automaticamente ele fica cuidando da mãe, como se a mãe fosse a esposa, né? Claro que eles não têm nenhum vínculo sexual aí, gente, mas é uma maneira que ele arruma de estar casado ali com a mãe. Então ele não sai de casa. Quando o cliente toma consciência de que isso está acontecendo, ele já automaticamente volta para o lugar dele de filho e aí ele cessa. Ele consegue ir adiante, ele consegue trabalhar, consegue arrumar um emprego, ele consegue ter um amor verdadeiro, tá? Uma das abordagens dos cores, aí, vamos dizer, da psicologia cognitivo-comportamental é identificar um tipo de pensamento disfuncional e tentar alterar esse pensamento disfuncional. E em diferentes tipos de sistemas de terapia, existem diferentes explicações para a causa de problema e para como você pode intervir. A Pri está falando de novo, vai juntando as conversas aqui. A Pri vai falando sobre esse tipo de entendimento e sobre como a constelação vai justificando, e você vai percebendo como é um tipo de, independente da história ou da causa, do conteúdo de fato da história, mas é um pensamento disfuncional que pode ser alterado para trazer de novo a saúde emocional, a saúde cognitiva dessa pessoa. Então, de novo, como muitas vezes a gente vai pegando esses conceitos que existem de forma bem conhecida pela ciência e consegue combinar essas informações. E por isso, de novo, essas áreas podem muito bem trabalhar juntas para trazer um resultado melhor. Muito, muito mesmo, né? As duas, lado a lado, elas potencializam o resultado das pessoas. Existe também uma outra questão que eu não sei como que explicaria na neurociência, sabe, Bruno? Quando a gente vai fazer a constelação. Eu falo a gente, nós consteladores, né? Quando vamos fazer a constelação em grupo. Quando nós vamos fazer em grupo, a pessoa, ela fala o mínimo possível. Igual, de novo, vamos dar um exemplo, depressão. Beleza, a pessoa falou que é depressão, ela vai escolher uma pessoa para representar ela dentro do campo sistêmico. Essa pessoa ela nunca viu na vida, mas essa pessoa passa a sentir tudo aquilo que a outra pessoa está sentindo, sem a pessoa saber sobre a questão em si, porque as pessoas não precisam. E ali ele começa a sentir todo aquele, como que eu falo? Toda aquela demanda que o próprio cliente está trazendo, sabe? Ali a gente já consegue perceber onde que está toda a dinâmica que essa pessoa está trazendo dentro da própria consciência dela, dentro do trauma dela. E ali a gente consegue perceber, né? Se foi com pai, se foi com mãe, se foi algum filho abortado, se foram questões variadas aí. É legal se pegar essa junção de diferentes explicações e abordagens. Se eu fosse usar minha cabeça, vamos dizer, de cientista para pensar sobre o que está acontecendo, precisaria avaliar exatamente como elas se comportam, fazer perguntas para uma e para outra, separar grupos diferentes, mas não precisa fazer isso, no final das contas, é uma abordagem que traz resultado e independente do que a gente está falando, mesmo que eu fale uma coisa diferente, mas como eu estou dizendo, vários momentos dessas diferentes explicações com histórias diferentes, mas se combinam no que a gente conhece hoje. Muito. E talvez no que não se combine ainda, a gente pode combinar isso lá na frente, quando soubermos mais do que está por trás, mas ainda assim o resultado existe e ele pode ser explorado, e esse é o fato. Exato, gente. Nossa, e é maravilhoso, sabe? Porque a gente consegue perceber, pessoal, o quê? O quanto que o ser humano traz uma empatia muito forte, não somente por si, mas pelo outro. Isso é muito intenso. E através dessa empatia, as pessoas vão conseguindo chegar numa certa conexão. Tudo numa questão mais energética, sabe? Como se fossem ligações de sinapses neurais, né, Bruno? Existe. Bom, tem você tinha falado sobre essa abordagem sistêmica e parece que é besteira, mas qualquer tipo de pontinho de informação que possa ser trazido para você através de qualquer abordagem, seja a constelação, seja o que a gente usa na hipnoterapia, mas quando você consegue trazer uma informação e essa informação pode te fazer refletir, trazer um novo tipo de percepção ou sentido associado a um determinado estímulo, o processamento de informação que vai acontecer depois para trazer uma resposta vai ser diferente. Então, o que eu sempre falo aqui é que o seu cérebro, para funcionar, para te fazer, sei lá, se sentir de um jeito ou de outro, ficar feliz, animado, triste, querer fazer uma coisa e não outra, ele precisa, antes de tudo, receber um tipo de estímulo. Depois ele vai processar essa informação. E aí ele vai trazer essa resposta necessária ou interpretada como necessária. Nesse momento onde essa interpretação de estímulo acontece, é que a gente vai trabalhar mudando talvez as premissas que o nosso cérebro esteja utilizando para poder processar aquela informação e trazer um tipo de resposta. Então, seja através da nossa abordagem, usando a hipnoterapia, seja tudo aquilo que a constelação familiar traz de reflexão, de insights e de novas formas de pensar,
tudo isso muda esse meio do caminho para a resposta ser diferente com um novo tipo de premissa que é usado lá na interpretação de um determinado estímulo. Nossa, perfeito. E assim, o que a gente fala muito dentro das constelações familiares é que a constelação familiar, ela é vivida, né? A todo momento nós estamos tomando decisões. Mas antes de tomar qualquer decisão, nós passamos a observar um todo, né? Esse todo do tipo, se eu fizer esse movimento interno, porque a gente fala de movimentos internos, tá? Uhum. A gente fala movimentos da alma, movimentos da essência, movimento da nossa própria consciência. Então, a gente fala assim, se eu fizer esse movimento, eu vou estar sendo coerente com aquilo que eu sou de verdade, né? Como que as outras pessoas vão entrar dentro dessa dinâmica? Eu vou fazer outra pessoa sofrer ou não, né? Porque às vezes nós tomamos certas decisões na nossa vida que também a gente pode influenciar outras pessoas nesse meio tempo. E com isso, a gente acaba desencadeando coisas que possam ser negativas, né? Então, a constelação, ela faz com que nós tomemos o nosso lugar para que a gente não interfira na vida das outras pessoas. Ou que a gente não tome problema das outras... Ai, desculpa. Alguém me ligou aqui. E que a gente não tome o problema de outra pessoa para nós. Né? Então, aí a gente não emaranha em questões de outras pessoas e a gente consegue seguir adiante, firme no nosso propósito. Ou seja, a constelação familiar, ela acaba sendo basicamente uma filosofia de vida, onde a gente aprende todo aquele conhecimento dessa consciência sistêmica e aplicamos na nossa vida. É muito incrível. Eu sou suspeita para falar da constelação familiar, igual a da hipnose. Sou fã. Das duas, né? Como é que vai conseguir falar diferente? Pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre não só a hipnose, mas o processo de hipnoterapia e tudo o que a ciência conhece em relação à abordagem desses temas hoje, turma aqui na Cortex Academy. Priscila está convidada, ela vai passar aqui com a gente. E conheçam a Cortex, a nossa forma de abordagem de maneira científica, tudo aquilo que ampara, que embasa o processo de mudança no uso da hipnose como forma de potencializar. Então, conheçam a Cortex, está aqui o telefone, liga, bate um papo, sabe o que a gente está falando e vocês vão ficar loucos para vir, não só para aprender, Pri, porque agora são 8 dias de imersão, mas durante esses 8 dias é um processo de vivência para transformação. Sabe quando você aprende alguma coisa e aí você vai usar essa alguma coisa para mudar no outro? Por que não aprender essa alguma coisa e já passar por isso naquele momento e mudar durante esses dias ali, utilizando o que você está aprendendo? Então, você aprende o teórico, faz prática, mas também vive aquilo que você vai fazer com os outros. E é a melhor forma de você poder aprender, não só treinando, mas vivenciando, passando por aquilo. Essa é a diferença, né? Porque muitas vezes as pessoas costumam aprender uma técnica, um método, uma ferramenta, mas não aplicam isso na vida. É mais ou menos assim, faço o que eu digo, o que eu falo, mas não faço aquilo que eu faço, sabe? Então, nós devemos, né, principalmente as pessoas que estão aqui, que a maioria pode ser ajudantes, né, pode ser ajudantes tanto da constelação quanto da hipnoterapia, é importante que nós vivenciamos a cada processo, a cada aprendizado nosso, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Hellinger costumava dizer, né, que a gente só consegue ajudar o outro por aquele caminho que a gente passou. Então, se a gente não olha para as nossas dores e a gente não consegue trabalhar isso dentro de nós, a gente não consegue, né, ajudar outra pessoa ou entender aquilo que a outra pessoa está sentindo. Legal. A Renata está perguntando se vai ter sorteio. Vai, pessoal. No final da live eu falo do sorteio. Eu não estava avisando para manter segredo, mas já que me falaram isso agora... Ai, que delícia! Eu quero participar. Estamos sorteando bolsa. Uma bolsa para aqui, para a Cortex, se eu não me engano, é com desconto. A gente vai descobrir isso já já. Mas aqui no final, fiquem espertos. Jura? E aí vai ter sim esse sorteio lá para uma bolsa com super desconto para a nossa turma. Gente do céu, já aproveita para participar. Olha, Nossa Senhora, é o ensinamento da Cortex. Pelo amor de Deus, já aproveita. Corujada que está assistindo, já começa a seguir o Bruno, tá? Sigam a Cortex Academy. Isso. Vão concorrer a isso. E quem está preocupado por causa do Covid vai ter uma outra coisa boa que vai facilitar quem quer ficar em casa. Então, falamos disso. Pri, já ouviu falar do famoso Projeto Genoma? Já ouviram falar, pessoal, do Projeto Genoma, que eu não me lembro quantos anos, eles fizeram um mapeamento de todo o código genético humano
Então, todos os genes, o que cada um faz, o mapeamento completo. Foi feito esse mapeamento, foi uma movimentação no mundo inteiro, diferentes laboratórios, cientistas trabalhando. Isso foi realizado. Então, quando você me fala sobre um pontinho aqui, uma pessoa ali, essa visão sistêmica que é tão fundamental e que a gente trabalha tanto isso aqui, porque, de novo, nós temos mente e corpo trabalhando juntos, um para criar o outro. Então, um outro projeto que está em andamento agora, que é até parecido com o projeto Genoma, é um projeto que chama Conectome. Ele está, de novo, trabalhando no mundo inteiro e diferentes laboratórios, cientistas, buscando mapear todas as conexões cerebrais do ser humano. Que demais! É coisa de outro mundo. E eles percebem, então, agora como um determinado tipo de influência em um pequeno ponto pode ter um reflexo por causa dessa conexão que é tão gigante dentro do nosso cérebro. E por isso, um pequeno aprendizado, um pequeno entendimento pode, de alguma forma, acabar sendo fundamental para a maneira como você vai responder de uma outra forma em um momento seguinte. Então, tem muita coisa aqui. Caio fez uma pergunta super legal. Ele perguntou aqui se a constelação é ciência. Caio, hipnose e hipnoterapia não é ciência. E também, vou te falar, eu já vi até sobre pessoas falando como a medicina não é ciência. É uma prática baseada em evidência, com estudos relativos, mas não é uma ciência. Então, eu já vi até isso sendo falado sobre a medicina. Nossa, agora você me fez pensar sobre a medicina. Tá vendo? A própria... Porque a ciência ela precisa de métodos replicáveis que tenham o mesmo tipo de resultado e, apesar da medicina se basear em protocolos, em padrões, o entendimento do ser humano como um todo, não é possível você replicar todos os passos em uma pessoa e esperar que seja exatamente igual na outra. Então, daí, algumas vezes, eu já vi pessoas falando sobre a própria medicina como sendo uma prática baseada em evidência, baseada em estudos, mas uma prática. Então, não é só porque uma coisa não é ciência que ela não é séria ou que ela não traz resultado, tá bom? Então, não, a constelação não é ciência. A hipnose, a hipnoterapia também não é ciência, mas elas têm comprovação científica de resultados. Exato. Então, não sei da constelação especificamente, mas com certeza vão ter comprovações de resultado, como a gente tem dentro da hipnose e da hipnoterapia. Com certeza. Talvez não pelo que se fala, mas existem sim comprovação dos resultados. Então, não pense que ela é menos ou mais só porque é dita como ciência ou não. Legal? Tanto é assim que, independente aí, né, da constelação familiar, tem muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, cientistas que estão fazendo a constelação familiar e estudando dentro dela, né? Entendendo aí o que ela pode estar contribuindo com a melhora das pessoas. Então tá vindo muita gente para esse lado. E o que é interessante, uma coisa que eu vou falar aqui é que todo mundo me pergunta se constelação familiar é religião. Gente, não é religião. É uma filosofia de vida quando nós aprendemos sobre a consciência sistêmica, tá? Porque existe a constelação familiar, que é esse campo, esse sistema familiar, né? E além desse campo, tudo aquilo que nós vamos aprendendo dentro dessa estrutura que nós temos se chama consciência, que é onde nós falamos sobre a consciência sistêmica. Porque são aprendizagens que nós temos olhando a realidade nua e crua, sabe? Como ela é. Por quê? É engraçado, pessoal, eu falo muito isso aqui para a galera que me assiste, sabe? Que a gente cria a gente romantiza muito sobre a vida. E às vezes a gente acredita que a vida é um conto de fadas, mas quando nós vamos olhar a realidade, aquilo dói, né? E machuca. Então, assim, a constelação familiar, ela traz essa realidade nessa consciência sistêmica, tirando, sabe, essa romantização que nós fazemos diante das questões que aparecem. Por exemplo, todo mundo, não sei quem foi, né? Alguém padronizou aí que todas as mães tinham que ser 100% perfeita. Todo pai não pode errar, né? Que o pai tem que ser um super-herói. E aí, quando um homem que está na função pai, ele não assume isso, às vezes o filho se revolta contra o pai, né? Fala, mas meu pai não faz isso para mim. Então, o filho, ele fica naquela vitimização, querendo exigir ainda algo do pai.
E dentro da consciência sistêmica é a gente olhar para os nossos pais como um homem e uma mulher nessa simplicidade. Pessoas que erram, pessoas que também tiveram vários traumas, passaram por vários conflitos. Aí nós tomamos essa consciência de que eles são pessoas normais, né? Que eles também têm o direito de errar. Aí isso vai ficando mais leve internamente, entendeu? Exato, Aí mas isso faz parte de uma consciência sistêmica. mais uma vez, esse aprendizado influenciando em tudo, né? Quando você aprende alguma coisa, quando o seu cérebro ele começa a interpretar algo, entender que aquilo de lá é um padrão, qualquer coisa que fuja desse padrão que tenha sido esperado, isso gera uma coisa que, com certeza, você já ouviu falar, todos já ouviram falar, frustração. Quando você Exato. tem expectativa, mas da expectativa você tira a realização, sobra a frustração. Poxa, espero que algo aconteça. Esse algo não acontece, frustração. E essa frustração ela vai se manifestar diferente em diferentes pessoas por diferentes tipos de motivo. Algumas vão ficar tristes e está tudo bem, outras vão ficar revoltadas e vão ter atitudes talvez piores. Para outros, isso ainda vai ser indiferente. Então, Exato. existem formas de se comportar por causa de um aprendizado que vão variar de pessoa para pessoa. E tem muita coisa envolvida aí, desde as experiências anteriores que deram sentido ao que essa experiência vai significar para ela, até a própria genética e, por exemplo, os traços de personalidade que a gente conversa tanto aqui, que existem uma grande quantidade de carga genética influenciando na forma como a sua personalidade se desenvolve. E dentro das diferentes personalidades, se eu pego uma pessoa que seja, aí, por exemplo, um extremo do neuroticismo e uma outra que seja um traço grande de amabilidade, você provavelmente dentro de uma mesma experiência vai ter uma quantidade, uma variação de respostas gigantesca por causa das experiências, por causa da personalidade. E, claro, tudo isso pode ser trabalhado com a constelação, com a hipnoterapia. Com certeza. Dia desses, fiz um post sobre uma publicação que eu tinha visto, que tinha sido, se eu não me engano, publicada na Clinical Psychology Psychotherapy, falando sobre como a abordagem com 2 núcleos que a gente ensina aqui na Cortex era capaz de alterar até alguns traços de personalidade, especificamente, como nesse exemplo, o neuroticismo. Então, sendo abordado utilizando 2 cores que são ensinados aqui na Cortex Academy. Vem para cá para saber um pouquinho mais, olha a curiosidade. Isso é maravilhoso. Tanto é assim que você tocou num ponto, né, falando sobre caráter, e a constelação familiar trabalha também nesses traços de caráter. Porque às vezes as pessoas falam, isso daí faz parte do caráter do fulano. Não. As pessoas, quando elas se abrem para realmente assim, a mudança, para aquilo que de fato dói nelas, elas conseguem sim trabalhar o seu próprio caráter, mudando isso. Isso é maravilhoso. Nossa, A eu quero Paula aprender isso daí que você está falando também, viu, Bruno? vem aqui com a gente. Olha, a Paula estava falando sobre, parece complicado. Paula, não é tão simples como geralmente dizem por aí, mas também não é nada de outro mundo. Claro que a complexidade ela existe, não tinha como esperar menos do ser humano e de todo o nosso potencial cognitivo. Não tinha como achar que tudo ia ser simples e fácil nessa nossa cabeça, com esse órgão fantástico que faz o que faz. Então, entender um pouquinho mais sobre ele. Se você não entende ainda um pouquinho de como o seu cérebro influencia na sua cognição, nos seus sentimentos, emoções, decisões, se você ainda não entende sobre isso, está faltando alguma coisa na sua prática e vem aqui para a Cortex para entender um pouquinho mais sobre esse órgão fantástico que faz com que toda essa nossa percepção da realidade seja criada, então. Nossa, gente, é maravilhoso. Todo mundo que tiver oportunidade vai fazer o curso lá na Cortex, gente, porque sinceramente, a nossa mente é sensacional, é surreal, não dá para explicar para vocês do que a nossa mente é capaz. Só a gente podendo vivenciar o processo, assim como a constelação familiar, para a gente conseguir perceber até onde a gente consegue chegar, sabe, gente? É maravilhoso. O potencial é gigantesco. Tem uma pergunta para você, Pri. Campo Manda. sistêmico pode usar de uma situação de sofrimento para unir as pessoas novamente? Boiei na pergunta, mas vou deixar para você. O campo sistêmico pode usar de uma situação de sofrimento para unir as pessoas novamente? Depende desse ponto de vista que essa pessoa me fez a pergunta. Porque, por exemplo, dá para a gente trabalhar um campo para aquela pessoa que percebeu uma dinâmica de conflito na família, né? Mas aí entra outras questões, né? O que vai fazer com que a pessoa queira interferir em algum conflito familiar?
Então, por exemplo, se há alguma questão que trabalha com a pessoa que ela está inserida e que ela está sofrendo as consequências, beleza, pode fazer. Agora, se é uma dinâmica que você olha entre papai e mamãe que fica brigando ali nos conflitos, para que você vai querer interferir em alguma questão que não é sua, né? Lembrando e levando em consideração as ordens e as leis sistêmicas, que os pais são maiores, né? Então, o filho não intromete na história de pai e mãe. Deixa que a mãe e o pai resolvam. Mas dá sim, gente. Mas tudo a gente leva em consideração. A gente vai sempre perguntar qual é o contexto, né? Aonde você quer chegar com isso? Entendeu? Então, Mas aquela dá história de sim. briga de marido e mulher não se mete a colher, tem amparo na constelação também. Tem amparo na constelação. E o interessante é que, assim, você ainda até falou isso, Bruno, a constelação, ela está indo até para o poder judiciário, ela está indo também para a área da pedagogia. Então, tem muitas pessoas, ela está ramificando, sabe? Para várias áreas. Isso está sendo muito bonito. Inclusive, assim, às vezes as pessoas falam, ah, briga de marido e mulher não se mete a colher. Ok, mas o que está havendo entre esse conflito dessas duas pessoas? Os dois podem resolver junto, onde a constelação familiar ela traz aquilo que está oculto, né? O que está oculto, pessoal, é só quando a gente abre o campo sistêmico, aí a gente consegue perceber ali o que de fato, né, está gerando esse conflito entre as pessoas. Uma pergunta aqui, estavam perguntando se a constelação tem alguma coisa a ver com religião. Não. Gente, não tem. Eu acabei de falar sobre isso. A constelação familiar, na verdade, é uma filosofia de vida. Aquilo que nós aprendemos dentro da constelação familiar, nós passamos a viver, né? Então, a gente começa a ter uma percepção melhor do campo sistêmico dentro dessas ordens do amor, que são as ordens de Bert Hellinger, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, tá? Mas não tem nada a ver com religião. Tá? Principalmente assim, às vezes as pessoas falam, Pri, é espiritismo, porque, Bruno, o que acontece? Quando a gente faz o grupo de constelação, o constelado, a pessoa que está sendo constelada, ela escolhe os representantes. Ela vai escolher ali o Zé, que ela nunca viu na vida, para representar ela, né? E ali a gente fala, ó, agora escolhe a outra pessoa, né? De repente escolhe o pai. Independente se o pai está vivo, se o pai está morto, né? De repente os pais estão vivos, esses dois que estão representando os pais desse constelado, eles passam a ter essas atitudes que os pais tiveram, o pai da pessoa que está constelando. Aí ela olha e fala, nossa, é meu pai e minha mãe. Então, se esses dois tivessem morrido, por exemplo, as outras pessoas iriam falar, não, então é espírito. Não é, pessoal. É uma consciência que nós acessamos dentro do nosso campo do sistema familiar, dessa estrutura, tá? Mas Não, não é não religião, tem pessoal. incorporação, não Não, tem nada do tipo, não. não tem incorporação, não tem nada disso, sabe? Então, às vezes o pessoal leva muito ao pé da letra, fala, ah, é incorporação. Não, gente, não é incorporação, tá? A pessoa ali que está sendo constelada, ela teve uma dinâmica com a mãe. A mãe está viva, nós vamos posicionar ali um representante para a mãe dela que está viva, né? Então, essa representante vai perceber, ela vai acessar essa consciência, né, da mãe do constelado e vai representar. Pode ser também que a mãe do constelado morreu. Então, essa consciência ela atua ainda no sistema familiar e a pessoa vai acessar essa consciência e vai reproduzir ali. Entendeu? Então, quando você para de tocar o tambor, volta todo mundo ao normal, tá tudo certo, é isso aí. É tipo assim. As pessoas perguntam se tem incorporação, mas ninguém pergunta se o psicodrama tem incorporação também, né? Exato, é Então, psicodrama, Bruno. É um não tem, psicodrama. né? Entendeu? Quando vocês veem a abordagem da psicologia, o psicodrama, essa atuação, não tem Sim. incorporação também. Do mesmo jeito, não vai ter possessão, nem demônio entrando no corpo de outras pessoas, de ninguém. A não ser, Não, sei lá. não. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso, gente. Agora, o que que acontece? Existem pessoas que são religiosas, que estão aprendendo constelação familiar e que estão Uhum. aplicando dentro das suas religiões, tá, pessoal? Então, vamos separar isso, tá? Constelação familiar é um método, ele é isso daqui, tá? As pessoas que têm as suas próprias crenças Os religiosas contextos, aprendem, os né? Assim contextos vão como a sendo dados hipnose a partir também, de não é, cada um. Bruno? Hã? Também tem. Exatamente, a hipnose não tem nenhum tipo de ligação com religião, com nada, com místico, mas tem pessoas que dentro lá das suas práticas
rituais, seja religião ou qualquer outra prática de ritual, acabam usando conceitos da hipnose, trazendo resultados por causa do que nós conhecemos como sendo a aplicação da técnica e não por causa da explicação ritualística, vamos dizer, em relação a um tipo de força sobrenatural. Exatamente. Exatamente. Só que assim, a constelação familiar é onde a gente trabalha assim acolhendo a todos, né? Acolhendo a todas as religiões, acolhendo todas as etnias, assim como a hipnose também, pessoal, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a Rosângela. É como na hipnose, eu vou para algum lugar. E aí, Bruno, para onde que vai? Vai para as constelações? Vai conhecer o espaço. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, não vai para Nárnia, não vai para outro planeta. Você fica aqui sentadinho, de olhos fechados, relaxado e concentrado. Basicamente isso. Não tem inconsciência, não tem involuntariedade, não tem perda de controle, não tem nada disso. São mitos aí em relação à hipnose, como a Priscila conhece bem. Então não vai para lugar nenhum. Gente, não vai para lugar nenhum, porque ninguém sai do lugar, ninguém sai dirigindo ali, fica tranquilo, tá? Não. A Suelen trabalha com teologia e hipnoterapeuta, alguns tratamentos ótimos, dependendo do seu... Mas ver o Mickey, pode ver o Mickey, pode ser... Gente, Bruna, é porque a Poliana tá perguntando, porque eu vi o Mickey. Quando eu fiz o curso com você, eu vi o Mickey, eu tava na Disney... Aí, tipo, eu tava visualizando a Disney, comecei a falar que eu tava em Hollywood. Nem eu sei o que eu tava arrumando na minha mente, Bruno. Foi um negócio muito louco. Isso é fantástico, utilizando o potencial da sua mente, usando a ferramenta hipnose como forma de fazer o uso de todo esse potencial, e você consegue influenciar em todos os nossos sentidos. Mas você não vai para lugar nenhum, você continua aqui sentado, vendo a Disney, ouvindo música, deixando de sentir dor, mudando, resolvendo traumas, fobias, mas continua sentado aqui, enquanto trabalhos para resolver tudo isso. Pessoal, estamos chegando no final com 5 minutos faltando. E nesses 5 minutos, além de despedir da Pri, mandem mensagem, mandem um direct lá agora no Insta da Cortex Academy. Lá você vai mandar a hashtag Domine a Sua Mente e você vai concorrer então a esse sorteio dessa bolsa para participar com a gente aqui do nosso treinamento. Então, domine a sua mente. Dominar não significa controlar tudo que for possível, mas entender a sua mente, como ela funciona e o que você pode fazer para poder influenciar na forma como você pensa, reage, se comporta. Então, manda lá no direct da Cortex Academy, hashtag Domine a Sua Mente, tá bom? Nossa, Pri, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa conversa, que o tempo passou voando, foi muito divertida. Foi muito Vamos conversar bom. mais vezes, foi muito legal, valeu demais pela presença. Esperamos você agora pessoalmente aqui na Cortex. Eu vou sim, pessoal. Pode me esperar. Pessoal, muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, sabe, por estar aqui, por me permitir falar um pouquinho da constelação, trazer um pouquinho só do meu conhecimento. Pessoal, gratidão do fundo do coração. E se você quiser saber mais sobre constelação familiar, aproveita. Né? Já começa a me seguir também, porque toda segunda, terça e quarta eu falo de constelações. Muito legal. Então, se quiser saber sobre constelação familiar, vai lá com a Priscila, ela também que atua como hipnoterapia. Se quiser saber sobre todo o processo da hipnose e da hipnoterapia, sobre todos os conhecimentos neurocientíficos que embasam isso tudo, procura a gente aqui na Cortex, o meu perfil pessoal está aqui, Cortex Academy, processo de terapia também, atendimentos, podem entrar em contato. Legal? Pessoal, muito obrigado, Pri. Show demais. Nos vemos na próxima. Bom, como eu vi aqui que você se interessou por esse assunto, eu quero te dizer o seguinte: tenho mais vídeos que falam mais sobre a constelação familiar e que são bem semelhantes a esse que você acabou de assistir. Faz o seguinte, clica aqui do lado para você poder assistir mais vídeos a respeito de constelação familiar e como que ela pode te ajudar na vida.